Olá, pessoal, voltamos com mais um podcast Taço Conta e hoje vamos contar, como eu disse, vamos falar de tributação, mas calma também de forma leve, assim como foi com o Felipe de Guerra, até porque é uma mulher, gente. E mulher tem categoria, vocês sabem, né? Então, gente, ó, não deixe de curtir nossas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok e Spotify, né? Eu venho falando com vocês que eu descobri que tem gente que ouve o nosso podcast indo pra praia e pra fazenda. Bem, que se ouvir reforma tributária indo pra fazenda, vai parar e vai voltar pra cidade. Então, toma cuidado com os temas, tá? E também não deixe de assistir a gente na rede SDP TV, uma rede streaming de televisão, né, que vai ao ar os nossos programas todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. Então, estou aqui com uma gatona, Tamara Daiello. Vamos falar sobre tributação das instituições educacionais, tema onde ela é especialista, gente, uma contadora especialista. Vamos conhecer a Tamara? O Instagram da Tamara é @contevalor. E o pessoal, @Tamara Contadora, né? Então a gente já divulga porque a gente gosta de fazer, né? Marketing da pessoa. A Tamara é empresária contábil, graduada em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Gestão Tributária, Controladoria e Auditoria e também em Gestão de Projetos e Processos, uma área que eu particularmente, você já sabe, eu adoro. Eu sei. Ampla experiência na área contábil e financeira, especializada no atendimento às instituições educacionais, que é o nosso tema de hoje, com mais de 25 anos de atuação no mercado. Essa carinha de nova não diz nada não, tá, gente? Possui expertise em planejamento tributário, gestão financeira e consultoria para a área educacional, tanto nas escolas, faculdades e demais entidades do setor educacional. Vice-presidente administrativo do Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis do Espírito Santo, ou seja, não é fácil, e para piorar tudo, ela é coordenadora do Programa de Qualidade Contábil do Sescom também, que é o PQC, e também conselheira do CRC Espírito Santo. Tamara, seja bem-vinda, amiga. Muito bom ter você aqui. Obrigada pelo convite. Primeiro, já te agradecer por você ter aceitado estar aqui com a gente no podcast, falando um pouquinho da sua área, né? E de um tema que está tão atual, que é tributação. Nunca teve tão atual, né? Na realidade, porque como a gente não tem uma sazonalidade da tributação de muito tempo já atrás, então a tributação voltou a ser o nosso foco por todas essas questões que estão de reforma. Exatamente. E é uma área muito específica, essa área educacional, né? Eu já fiz auditoria em universidade e tem todos os incentivos tributários que são passíveis, que nós vamos falar um pouquinho. Então, vamos falar primeiro o seguinte, fala aí dos desafios, né? Primeira coisa, que você enfrenta, considerando aí os desafios enfrentados pelos seus clientes da área de educação. Sim, primeiramente eu queria te agradecer, sou eu quem agradece poder estar aqui com você e bater esse papo leve e agradável, e falar do que a gente gosta é muito fácil, né? Eu falei que se tivéssemos umas 3 horas, ficaríamos aqui as 3 horas falando. Exatamente. Nós temos hoje muitos desafios na área educacional, mas eu destaco o principal, tá? O principal para mim hoje, Carla, é o financeiro. O que eu acho que falta para 99% das escolas hoje, eu posso te afirmar isso, é a questão financeira. Uma boa estrutura de administração financeira, gestão financeira. Gestão financeira, porque a gente, no contexto que a gente tem de escolas, que eu falo mais das particulares, porque as públicas eu não atendo, a gente tem uma questão de sucessão muito grande. A gente tem as escolas que vêm de pais para filhos, e isso muito na área pedagógica. Então, quando a gente fala do financeiro, a gente vê uma deficiência muito grande. E uma resistência. Porque eu já prestei serviço de auditoria, a resistência é gigantesca. Sim, Eles estão só preocupados com a parte acadêmica. Exatamente. Então, quando a gente já chega falando da parte financeira, o que essa pessoa quer? Aonde ela quer chegar? Eu não quero me envolver nisso. Como eu vou fazer para me estruturar? E é aí que entra um contador. E você estava falando até sobre isso com o Felipe, sobre a necessidade da gente fazer um assessoramento adequado para poder dar resultado. É porque eu defendo isso. Eu acho que nós, contadores, temos um papel fundamental na gestão. Apesar de saber que muitos não fazem, até discordam de mim, e eu aceito, acho que a discordância ela faz a gente crescer. Não adianta eu fazer só a contabilidade se toda a gestão está toda zoneada. Sim. Né? Se o controle financeiro é ruim, não adianta. E hoje, gente, a gente está numa outra fase, não estamos na fase de receber papel, documento, estamos na fase de entrada na empresa, conhecer um negócio. Sim. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Negócio educacional é um negócio, né? Sim. É um negócio. Sim. E como todo negócio, a finalidade é lucro. Sim. Isso também não seria um desafio, né? Trabalhar a educação com finalidade de lucro, equilibrar isso
gerar um bom resultado financeiro, fazer a contabilidade correta. Como que está a sua visão disso aí hoje, já que a gente está no momento de transição aí de gestores? Sim. Lembra que eu te falei da sucessão que passa de pai para filho? É muita emoção. Isso às vezes se mistura. Sim, isso às vezes se mistura, porque eu estou aqui na escola por amor, porque eu gosto do que eu faço. E às vezes a gente vê... Eu também amo o que eu faço, mas eu tenho que ter lucro. Eu também, exatamente. E aí é que é onde a gente entra, Carla. Esse é o nosso papel. Por que eu comecei a falar da parte financeira? Por que você está falando da parte de gestão? Porque a gente precisa fazer um trabalho na cabeça de quem está lá fazendo aquilo por amor, que não pode ser só por amor. O amor, ele é essencial para ter sucesso. Sim. Mas para o sucesso ser perene, ele precisa de gestão. Tá vendo, né, gente? Ponto. É isso. Exatamente. Eu faço com amor porque eu faço o que eu gosto. E é por isso que quando você tá lá na instituição, porque eu dou aula em instituições e dei aula na graduação há mais de 15 anos, e realmente tem que gostar, filho. Se não gostar, você nem pisa dentro da escola. Eu dei aula na graduação que parecia um monte de menino de 15 anos de idade, né? Sim. Então você pega N níveis e a gente, quando dá aula, a gente tem uma dedicação fora da sala de aula também. Sim. E quem é gestor de escola, que vem da área pedagógica, é muito difícil, porque ele tá focado ali e eles também têm meta para Enem, para não sei o quê, para ENAD, e aquela coisa toda. Exatamente. Então, é muito complicado. Tamara, e vamos trazer isso um pouquinho pro lado tributário. Vamos. Quais são os regimes tributários que uma instituição de ensino pode ter? A gente já tem alguns problemas aí, eu vou te falar alguns, tá? Nós temos o simples, o lucro presumido e o lucro real, como para qualquer, né, tipo de empresa. O que a gente tem hoje é muito erro, Carla, de creches ou até mesmo escolas no simples que não deveriam estar no simples. A gente pega... escola no simples, todas que eu fiz auditoria é lucro real. Pois é. Assim, não entendo nada, mas assim, todas que eu auditei eram lucro real. Mas você está coberta de razão, sabe por quê? Na escola a gente tem uma característica muito fácil de apurar, que é a mão de obra. A escola ela exige muita mão de obra, portanto, ela tem uma folha de pagamento. É o principal custo, então ela tem uma folha de pagamento muito inflada. E aí o que acontece? A gente tem muita escola no Simples Nacional pagando 50, 60 e às vezes já está no limite. Aquilo ali já não é para ser mais simples, já era para ela estar no lucro real há muito tempo. Então a gente pega muito essa situação nesse setor, né? E a dificuldade é exatamente assim, estou no simples, é mais simples. Gente, é mais simples, mas para quem? Eu sempre faço essa pergunta. Para quem? Os contadores detestam quando eu falo isso, que eles falam, mas você não calcula imposto. Entre eu não calcular e eu não saber, a diferença é grande. Exatamente. Então, assim, para quem é mais simples? Para você, profissional contábil? Ou para quem quer ganhar o dinheiro, quem é um negócio lucrativo. Então, as formas de tributações são as mesmas e, claro, uma coisa importante que a Tamara está falando é, nós precisamos ter uma boa gestão, porque para que eu possa ser um lucro real, que é com base no lucro, eu tenho que ter a apuração dos meus lucros. E aí eu preciso ter gestão das minhas despesas, dos meus custos e das receitas. Para evidenciar ali de forma bem clara financeiramente qual o resultado do meu negócio para escolher se eu vou ser presumido real ou simples nacional. Exatamente. Tá faltando, de repente, para vocês escolas, isso, né? Mas Tamara tá aqui para isso, já vou indicando aqui, tá? E tem benefício fiscal ainda? Porque eu lembro quando eu fiz auditoria, tinha benefício fiscal para quem tem a ProUni, tem ainda essas coisas? Tem benefício fiscal para o ProUni, tem para quem recebe alunos com deficiências. A gente tem algumas leis de incentivo também fiscais, que é para cultura e lazer, que também podem ser abatidas do imposto de renda. E aí, Carla, é importante a gente não deixar de falar, voltando um pouquinho na tributação, o lucro real das escolas, quando a gente consegue fazer um trabalho todo de enquadrar, porque também não é só assim, ela é simples, eu vou botar no lucro real e seja o que Deus quiser, porque é o que você falou, se eu não tenho a parte financeira controlada, consequentemente o lucro real dela vai estar errado, se eu jogar ela do jeito que está. Primeiro você organiza, depois você faz o planejamento tributário. Eu tive casos que eu passei 3 anos organizando a documentação. 3 anos, organizando a documentação interna. Eu vi uma dificuldade de aceitar que eu estava propondo o lucro real embasado em números e a pessoa, não, você tem certeza. Fizemos uma economia de R$500.000 no ano. Então, assim,
O lucro Mas olha que real... legal, ela fala até com prazer. Vocês não viram Eu a carinha que ela fez falo, agora. eu Fizemos uma adoro. economia de meio milhão no ano. Porque a gente fala fizemos. Isso é uma coisa, e quem assiste e ouve a gente deve perceber quando o contador fala do resultado positivo, né? Com alegria, né? Tipo, você Sim. gerou algo bom para alguém. Sim, exatamente. E dando conformidade, né, Carla? Porque é um trabalho de 3 anos, a gente acompanha a documentação, analisa mês a mês, fala, não, isso aqui não tá legal, vamos pedir nota, tem a comprovação, não tem, eu tenho algum funcionário, não que aqui no estado, não é, eu tô falando em outro país, tem algum funcionário Não tem que pague registro. por fora, e que não tem o registro, né? Não acontece isso aqui, eu tô falando de outros Isso é lugares. China. Isso é China. Lá na China. E aí a gente faz todo o trabalho de regularização, né? Enfim. E a gente tem uma vantagem. No lucro real, a gente tem uma exceção. Você até falou da lei lá de 2003 de PIS e COFINS, que não é olhada como deveria ser olhada e Sim. reestruturada. Se eu não me engano, é a 10833, É. né? Lá no artigo 10, ele fala de uma exceção que a gente já pode optar pela cumulatividade nas escolas. Ou seja, Tem construção também. eu passo a 0,65, que já é uma coisa maravilhosa. Empreitada Então, também. Até hoje é 3,65, é vantagem. Não, isso é muita diferença. isso é muita diferença. Mas Então, para fazer o planejamento tributário, Tamara, que eu estava te perguntando aqui da importância, que você falou ontem, antes da conformidade, quem não tem conhecimento não tem como dar opção. sim, Por que eu não é uma crítica, tá, gente? Não me entenda mal. Eu acho que quando a gente entra no mercado, o mercado contábil é um mercado complexo, porque ele é pautado em legislação, queiram vocês ou não, ou não. e 2 tipos de legislações, contábil e fiscal. Quando você sai de uma instituição de ensino com a sua graduação, passa no exame de suficiência do CRC e acha que você pode montar seu história de contabilidade, você está muito enganado. Porque você não tem conhecimento nenhum, a não ser que você venha trabalhando com seu pai, com algum tio, com alguém em empresas de contabilidade, acompanhando as evoluções. Você não tem conhecimento nenhum de nenhuma área que você vai atuar. Então, qual seria o ideal? E eu, quando dava aula, eu falava isso. Gente, o momento de você queimar é agora. É agora que você tem que ir pro sacrifício, é agora que você tem que ter 2 empregos, é agora que você tem que trabalhar em contabilidade. Se você quer exercer a sua profissão depois que você sair daqui. Primeiro dia de aula eu dava esse banner. Aí eu nunca vou esquecer, eu dei aula pro menino que depois chegou a ser meu estagiário. E por ele ser eu falei, vamos estagiar lá comigo? Porque ele não tinha perfil para ser contador. E aquilo me incomodava como professor. O meu chefe, Denizar. Bem que eu vou te enquadrar. Denizar foi meu chefe. Você conheceu o Denizar Leal? Não, ele não tá na UFES agora. Ele foi infelizmente. meu chefe na FAESA. Ele falava, não se mete na decisão das pessoas. O que você tem a ver com isso? Deixa o menino estudar contabilidade. Não, mas ele não é bom em contabilidade. Ele não tem nada a ver. Aí eu levei ele pro escritório e ficou assim, não, lá no escritório, minha filha, o pessoal fala, você estagiou com Calatá, você estagia com qualquer um. Na época o pessoal falava, porque eu era, não sou, meio carrasca. Né, Karina, eu era. Karina. Nós sabemos, Karina. E aí, exigente demais, assim, que eu achava que eu adorava, eu tinha mais de 200 estagiários. Eu amo trabalhar com estagiário. Eu também. E amo ele trabalhar assim, mesmo que ele não permaneça, eu amo ensinar e eu acho que ele traz muito resultado quando ele vê a possibilidade de crescer. Eu adoro oportunizar. E aí ele trabalhou comigo, ele ficou acho que uns 2 meses, quando eu voltei pra sala de aula, eu chamei ele no canto e falei, Jean, faz design de interiores. É a sua Mudou cara. a profissão do menino. É a sua cara. Esse negócio aqui não é pra você, Ele amor. deve ser o melhor design de interiores agora do estado de E ele Espírito saiu da Santo. contabilidade, entendeu? E foi fazer outra tudo área, bem. mas assim, tá tudo bem. Mas assim, tô dando um exemplo, porque é isso, quando você sai da instituição, você tem que entender que ela é o primeiro, e é durante a instituição que você tem como queimar, porque ali você não é exigido, ali você não tem o tamanho da responsabilidade. Porque você, com uma instituição de ensino, fazer um planejamento tributário errado, o $500 mil que você economizou, quantos anos o $500 mil foi gasto desnecessariamente? Sim. O cara poderia construir até outra escola. Exatamente. Poderia investir, crescer, ampliar a atividade dele. Então, a importância do que a Tamara está falando transcende só tributário. Porque nós estamos falando de uma atividade que também mexe com vidas. O pessoal fala, por que você gosta muito de construção? Porque mexe com vida. Eu acho que tudo que mexe com vida tem que ser dado importância. Construir um prédio e o prédio cair, você mata um monte de gente, mexe com vida. Então tem que ter zelo e cuidado. Instituição de ensino mexe com vidas de pessoas que estão ali para ter um futuro melhor. Então tem que ter cuidado. E nós, contadores,
somos fonte desse cuidado. Sim, fazem parte de um patrimônio também, né, Exatamente. Carla? Como eu te falei, vai de pai para filho e aquilo é o bem mais Não, você precioso que eles colocou muito têm. bem. Você colocou Então, muito bem. É verdadeiramente. o bem que sustenta a E família. você pegou o ponto-chave, que é o que eu trabalho. Isso eu falo internamente como cultura para os meus funcionários. A gente não trabalha com CNPJs. Nós trabalhamos com vida. Por trás de cada CNPJ que a gente hoje tem aqui no escritório, nós temos um pai de família, nós temos. Por isso que eu, eticamente, eu erro. Obviamente eu erro, todo Sim, mundo todo mundo erra. erramos. Então, dentro do possível, imediatamente eu me conserto, fiz alguma coisa errada, arco com isso. Você até falou do seguro profissional, Falei. que é importante, enfim. Então, é amor mesmo no que a gente coloca que faz a gente enxergar dessa outra maneira, Carla. Não, eu concordo com você. E assim, por trás de toda a complexidade da nossa profissão, ela tem muita coisa bonita e Sim. de valor. Tamara, quais são, com base nessa conformidade, nessas oportunidades que você está falando, nessa tributação das instituições, das possibilidades de isenções, quais são os desafios e tendências desse mercado de instituição de ensino? Os desafios continuam sendo o que eu comecei a te falar, Sucessão é colocar a e financeiro. sucessão e colocar o financeiro como uma prioridade, como o coração da empresa. É o que eu entendo. Nenhuma empresa bate sem um coração. Ninguém funciona sem um coração. Então, eu tento explicar de uma forma bem didática. Você precisa entender o seu financeiro. Se você não entende, terceiriza. Hoje a gente tem tantas empresas que fazem o que a gente conhece do BPO, Inclusive, eu né? queria fazer uma propaganda. Eu tenho o BPO Pronto, financeiro, tá, gente? Eu ela seria tem. uma ótima fornecedora de informação para Tamara. Exatamente. Eu amaria ter essa informação, porque eu consigo fazer o meu trabalho de contadora de uma forma E melhor. esse desafio, ele também pode se transformar em oportunidade para a instituição, né? Porque ela pode... Eu nesse período que eu fiquei lá na presidência do CRC, eu aprendi a amar a governança. Sério, eu gosto muito Sim, de gestão, sempre gostei muito de processo, mas eu acho que a governança a gente estuda muito em pós-graduação, né? E quando a gente faz sim, mestrado, mas a gente não aplica. E ela é tão legal e tão importante porque a gente estrutura todos os processos, dá conformidade para ele, cria procedimentos e regras. E o interessante é que a governança, por exemplo, de uma instituição de ensino, ela pode gerar um negócio muito legal que chama-se relato integrado, que já é normatizado pela contabilidade para empresa privada, exatamente. já é normatizado, e que é mais um trabalho que o profissional contábil pode fazer, que vai gerar uma puta de uma informação para a empresa. Sim, Podem ter informações boas e ruins. No primeiro momento não precisa ir para o mercado, não, só interno. Dá muito trabalho, porque lá no CRC a gente está, inclusive, no momento estamos fazendo, sim, para publicar agora em março, mas gera muito resultado legal. Então, por exemplo, você vai ter números contábeis e tributários nesse relatório, mais números sociais, números de pessoal, número de ações de redes sociais, de projetos. É muito legal. Então, assim, a gente também poderia aproveitar toda essa complexidade aqui e jogar de uma forma diferente para o empresário enxergar. sim. Eu acho que você consegue ter um resultado legal também. Quais seriam as boas práticas que você sugeriria? Eu acho que começa a questão hoje, nessa área, a questão das notas fiscais. Eu vou te falar por quê. Das notas fiscais? Me explica, Olha gente. o que eu vou te falar hoje. Você conhece o regime Caixa Competência ao mesmo tempo? Você já ouviu falar dele? Caixa e competência ao É mesmo isso que tempo. acontece em muita escola, sim. Recebi e emitou a nota. Recebi e emitou a nota. Gente, mas eu deveria emitir a nota primeiro e receber depois, não? Ele pode emitir as notas por competência, É, ser optante pelo simples e fazer o recolhimento por pro regime de caixa, caixa, sim. apontando o que ele recebeu. Não é isso que acontece. Ah, então ele não tem a verdadeira receita dentro do período. Ele não Mas como é tem. que ele faz planejamento tributário? Muitos. Vou Temos contar um uma coisa pra problema. vocês, gente, dessa área. Quando eu fiz auditoria nessa instituição de ensino superior, e isso não é, como diz lá, na China, eu fiz auditoria na China. A graduação era toda recebida, né, todo mês, tudo certinho, os alunos, tudo de acordo com tem a chamada, tal. E a pós-graduação era tudo, não era contabilizada a maioria. Eu falei, por que não? Porque ninguém controla, ninguém vigia. O meu objetivo é a graduação que tem o benefício do lucro real. Então, tipo, é como se eu pegasse a receita toda da pós e dos cursos e tirasse da contabilidade.
Gente, mas isso é muito fácil pegar. Eu aqui, a auditora aqui, fiz. Sim. Leão, eu aqui, deixa eu te Tá falar, é só pronto. pedir a pauta. Sim. E pra que eu vou fiscalizar a contabilidade? Eu falo assim, me manda a pauta com os nomes dos alunos e a lista de presença dos últimos 6 meses. Ponto. Não preciso pegar a contabilidade. E aí eu quero a tabela de venda de anuidade. Cara, é só fazer a multiplicação. Então, gente, não existe isso. Sim. E com a norma contábil hoje, eu posso provisionar, independente da emissão. Eu posso, não, desculpa, eu errei. Eu devo provisionar, por independente da data da emissão do documento, todas as receitas que são executadas naquele período, independente da data da emissão do documento fiscal ou não. Então, ou seja, na verdadeira prática que deveria acontecer, a Tamara já contabiliza a receita independente de se emitir nota. Sim. E deveria estar provisionando com base no número de alunos de sala de aula ativos, Exatamente. né? E aí ter com isso o seu lucro real, não é lucro real de forma de tributação, como ela disse, mas o seu lucro real apurado, considerando os alunos efetivamente, para fazer um planejamento digno, vamos dizer assim. Confiável. Confiável, né? Sim. Essas boas práticas, começando pela nota, eu achei que isso já tinha mudado. Não, e eu vou te Eu falar achei que isso tinha mudado, porque eu assim, fiz auditoria nessa instituição, deve ter mais de 10 anos, gente. Carla, você consegue imaginar isso com a nota fiscal padrão nacional de serviço? Não. Temos um problema, não temos? Com a reforma tributária também, Exatamente. porque o imposto é fora. Exatamente. E a gente ainda tem Inclusive, a questão Tamara, da fica isso financeira. também, né? Os desafios com a reforma tributária, porque o imposto é por fora, né? Sim. Quando eu falo imposto por fora, ouvintes, né? Deixa eu só esclarecer, porque eu tenho dito isso em alguns podcasts aqui, quando a gente fala de tributo, igual o assunto que você trouxe hoje, e eu falo, Carla, falou que nós vamos pagar imposto por fora. Não, não é isso não, tá? É que o IVA, ele é pago fora, ou seja, você comprou a caneta, ela custa 10. Só que você não vai pagar 10 por ela, você vai pagar 10 por ela, sim, mas vai pagar mais 2 fora, sim. entendeu? Ou seja, vai te custar no total de 12, mas a Tamara tá vendendo por 10 e não vai mudar o preço dela. Só que na hora de você passar no caixa, é 12 que você vai pagar, entendeu? É isso que a gente quer dizer, tá? Sim. Não é igual hoje, você vai no supermercado, é 10, você paga 10 e a empresa paga 2. Não, você vai pagar 12. 12. Entendeu? Exatamente. Então é isso que a gente tá falando. Então, você já começou a pensar nisso nas Eu suas já empresas? comecei muito e a gente tem Como é que tantas tá outras E coisas. como é que tá o cliente com isso aí? Assim, o Deixa pra cliente, depois. o cliente deixa para depois. Só E é isso que a 2026. gente está tentando colocar na cabeça dele. Quando a gente usa alguns dar um podcast pros clientes. Vamos fazer um podcast para os clientes. E aí, Carla, assim, quando você vem com palavras, às vezes, tipo governança, eles falam, isso é coisa de empresa grande. Não é. Isso é coisa de empresa Eu pequena. falo, não, isso não porque é. a empresa pequena é que é zoneada. A Sim. empresa grande é organizada. Sim, Isso é coisa de empresa sim. pequena. A gente vê contratos, constituições, né? Eu falo contratualmente falando, sem nenhum acordo entre sócios. Isso, quando tá tudo bem, tá ótimo, cláusulas mas mínimas, que sem deveriam. cláusulas mínimas, que eu, na minha opinião, tenho uma tese, que eu acho que esse tipo de trabalho quem tem que fazer é um bom advogado. Eu também. Eu tenho uma Eu nem faço no parceira na área, escritório, eu também. uma advogada na área educacional. Meu sócio é advogado, é ele que faz. Eu também acho. Eu acho que isso não é trabalho de contador. Não é. Me desculpem quem faz. Me Beleza. desculpem. É uma fonte de renda. Sim. Mas quem deveria fazer era o advogado. Sim. Porque, mas o advogado não prevê algumas coisas. Concordo. Mas qual é a nossa tarefa? Checklist para fazer o contrato. Chegou, minha visão, vai chegar uma instituição de ensino lá na TASO. Perguntas que eu faria. Por que esse local? Exatamente. Você já fez a viabilidade? Já aluguei, mas você viu se pode? Ah. Primeira. Não, porque o cara já chega com o Não, ele negócio já locado. vem falando, beleza. eu vou me estabelecer aqui. Aí vamos lá, passei dessa fase que a gente conseguiu estabelecer ele lá ou não, teve que desmanchar tudo o gasto que ele fez e teve outro. Vamos para a segunda. Quais são as atividades que você vai exercer? Sim. Essa. Só isso? Mas essa atividade que você vai exercer tem alguma outra correlacionada que pode... O que isso aqui vai gerar? Qual é o capital social que você vai constituir sua empresa? Não, escolhe aí. Não, deixa eu te falar. O capital Bota o que social você é o quiser. investimento inicial. Quem serão os sócios? São parentes ou não? Que relação você tem com eles? Sim. São sócios de verdade ou só faz de conta? Como que vai ser a distribuição de lucro? Estou falando coisas básicas, tá, gente? Isso aqui que eu estou falando para muitos, isso é básico. A distribuição de lucro... Não, porque tem diferença, amor. É não é porque você tem 10% desproporcional. que você vai receber 10%. Vocês podem ter trabalhos diferentes e ser remunerados de acordo com o seu trabalho. Sim. E aí, isso vai ter o prolabore obrigatório, que é obrigatório, mais a remuneração pelo trabalho, que pode ser desproporcional à cota. Isso. Então, quando eu faço esse monte de pergunta,
pego isso tudo e falo assim, Marcelo, aqui, agora a sua parte. Transformar isso aqui num instrumento jurídico, porque o contrato é um instrumento jurídico, não é contábil. Contábil é balanço da RE, do PL. Jurídico, apto a qualquer problema judicial lá na frente. Hoje a gente tem um monte de porcaria feita no Ctrl-C, no Ctrl-V, Exatamente. com cláusulas padrões, entendeu? E não sou contra, Paulo Jufo me desculpa, é cláusula padrão, contrato padrão, mas eu acho que ele é o primeiro para sair rápido, 40 minutos, e depois eu faço um outro completo. Sim. E faço um instrumento de cotistas que eu acho que toda empresa deveria ter. Exatamente. É um dos problemas que eu tenho com os meus clientes. Mas eu confio. O primeiro problema é a minha frase é a mesma sempre. Eu te avisei. É a mesma coisa de uma separação de casamento. Não é? Isso aí, Tudo tá muito é um bem casamento, enquanto tá bem. Até separar. Sim. Engraçado que quando tem a separação, os homens falam assim, você só conhece a mulher quando separa. E o homem nem precisa separar pra conhecer. Vocês veem como a gente é foda. A gente já sabe antes. A gente já sabe antes, a gente nem precisa separar. Tamara, exatamente. além da nota, tem outra que você acha importante, assim, de boas práticas? Tem. Cita aí pra nós. Outra boa prática que eu acho que seria ideal. Separar um materialzinho, uniforme, não colocar na nota, tributando nos 32 como serviço. Porque é o que alguns fazem, né? Como eu te falei, é só na China, mas assim, a gente não consegue nem sugerir, por exemplo, a separação. Eu forneço material didático. O que você faz com o material didático? Você joga junto da nota, incorpora o valor do serviço, ou você faz uma empresa separada e faz uma gestão disso separada como um comércio de gráfico? Verdade, porque na realidade você não tem só... Porque algumas escolas hoje produzem os livros. Exatamente. Então, assim, existe... Produzem as apostilas. Produzem as apostilas. E aí não consegue mensurar e vende. Não é barato, não. Mas, assim... da minha filha há muitos anos. Que dá para fazer uma separação Sim, disso, dá. E é uma forma de planejar. Prestar atenção no que ela falou, né? Planejamento para que seja correto. Exatamente, porque não adianta querer fazer de qualquer jeito, né, e dar o problema. Assim como eu te falei, o regime caixa ou competência, né? Certíssimo. Regime caixa ou competência é uma coisa que está fadada ali, eu não estou falando nem de 2033, eu estou falando para o próximo ano. Tem incentivo fiscal de ISS? Alguns municípios? Temos incentivo. Aqui no de Vitória, eu vou falar por Vitória, né, lá no de Vitória, a gente baixa para 2,5%. A gente requer e é muito rápido. Precisa muito de algum tranquilo. certificado, alguma coisa igual tecnologia? Não, só pedir. Não, só pedir. A gente faz uma requisição simples, inclusive eu queria elogiar a prefeitura por isso, porque eu acabei de fazer um e foi muito rápido. Eu não imaginei que seria tão rápido. E ele só passa a valer depois que a prefeitura, óbvio, como todo benefício, Sim. a gente requer e aguarda o ok, né? Então, não é retroativo, isso não que é ela quis dizer. retroativo, sim. Então, foi muito rápido, foi agora no começo do ano. Também demanda planejamento. Quando você abrir, você já pode fazer o pedido. Exatamente. Porque se eu perder esse time e, porventura, a prefeitura está com um volume maior e não conseguir analisar o processo a tempo e a hora, ele vai ficar pagando por 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? E não é o legal. Então, o legal é você... E é só o dobro, né? Exatamente. Então, a gente tem e outros municípios também têm, tá? Entendi. Vários outros municípios, Então, fora de estado. É porque a área educacional, ela, até pela reforma tributária, ela tem benefício tributário, ela tem uma redução, acho que de 60% da alíquota. Eu acho que é 60%. Então, assim, a gente... É uma área que está diretamente ligada à melhoria da condição de vida da população. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, e a gente tem um problema sério aqui no Brasil, eu tenho melhores condições no mercado. E essa melhor condição de mercado é que faz com que a população consuma, com que ela gaste. E isso gera riqueza, gera renda, e é uma bola, né? É uma bola, é um ciclo. É um ciclo. E esse ciclo é importante permanecer. Então, eu imaginei que teria benefícios tributários não só na federal, como na municipal também. Na área que eu atuo, mas eu imaginei que teria pelo resultado dela. Em termos de eficiência educacional, você se envolve nisso? Porque quando você tem um aspecto tributário, assim, você chega a perguntar como é que tá, assim, a interagir quais são os tipos de níveis, né? Dentro da instituição de ensino, você pode ter vários tipos de receitas, inclusive, como você falou do material escolar.
A escola pode ter outra, por exemplo, a cantina é própria de terceiro. Sim. Né? Por que eu vou ter uma atividade de venda de produto alimentício dentro do CNPJ da instituição de ensino, se ele não tem benefício fiscal? Só vai dar mais trabalho para separar aquela centro de curso. Você chega a analisar isso assim quando você faz o planejamento? Sim. Quais os tipos de atividades você faz aqui que você tem renda? Você planeja isso? A gente planeja isso e é inevitável, né, Carla? Não tem como eu dar um suporte para ele para falar de tributação sem mergulhar no universo dele ali. O que você tá, igual você falou, o passo a passo do contrato ali, quais são as perguntas que você vai fazendo. Então, quando a gente vai fazer a revisão, por exemplo, quando eu recebo de outro contador e que eu vou fazer uma revisão, isso tem acontecido até com bastante frequência, pessoas me procurando para falar assim, eu quero um contador específico da minha área. Mas eu quero um contador que fale a minha linguagem. Isso, né? Sim, a gente já conversou isso algumas vezes. Por que eu acho que tem que ser assim? Porque eu vou ser mais valorizado, não só pela especialidade, mas por entender do negócio. E poder auxiliar em coisas, às vezes. Eu tenho até outra atividadezinha de serviço, mas assim, representa 5% do faturamento da taxa. E ela só existe ali porque às vezes o cliente é dono de uma incorporadora e ele tem uma esposa que é médica e ele pede para fazer mais coisas assim, bem pontuais. E eu penso 10 vezes antes de aceitar. Melhor passar você para um contador que trabalha com isso, dependendo do grau de formatização da empresa. Assim, eu tenho meus critérios de avaliação. Mas eu toquei nesse assunto porque, por você ser especializada e estar se especializando, sendo direcionada, até porque você saiu de uma mudança agora recente também de estrutura. Sim. Em educação, quando a gente conversou, eu acho que você trouxe um assunto e uma forma que eu sempre defendi, né? E que as pessoas criticam muito. Pô, mas isso não é jogar todos os ovos na mesma cesta? Não. Porque eu posso prestar vários tipos de serviços para aquela atividade, não só de contabilidade. Você já citou vários. Sim. Governança, compliance, planejamento tributário, planejamento sucessório, todos que você citou aqui. Planejamento financeiro, gestão financeira. Olha quantos tipos de serviço você, como contadora que entende do negócio, não necessariamente precisa ser a contadora da empresa, mas você pode ter um contrato de assessoria contínua de todos esses serviços. Exatamente. Ou parte deles. Ou eles serem agregados ao seu serviço de contabilidade. Então, eu entendo que quando você mergulha, por isso que eu te fiz a pergunta proposital, você entendendo do negócio, você cria alternativa para o negócio. Exatamente. Exemplo do que você citou. Eu vendo as apostilas. Será que não é mais barato você comprar e botar lá e a pessoa comprar daquela empresa? Qual que é o risco que você está correndo para fazer Qual isso? que é o Até ganho? onde está valendo a pena? Qual que é o ganho que você está tendo para ter esse risco? Então, assim, isso sim controle, entendeu? Então, quando você conhece a atividade, você começa a pensar para o cliente em coisas que ele se apega, que ele não precisa, porque tem muito disso, né? Tamara, eu quero prestar na minha escola tudo vir de mim, tipo hotel. Nem hotel é assim, meu amor. Não. A lavanderia terceirizada, a cozinha terceirizada, o restaurante terceirizado. A recepção é do hotel. É a única coisa. O resto é tudo terceirizado. Não é assim. Inclusive, são 3 empresas diferentes dentro do hotel. É o condomínio, a hotelaria e uma SCP. Então, não existe isso, entendeu? Então, isso é legal. Porque quando você conhece a instituição, você conhece tudo que ela pode oferecer e o que ela não precisa ser diretamente com ela. Mas ela pode levar a marca dela. Não tem quando a gente vai no supermercado e alguns colocam assim, arroz, e põe a logo dele? Não é ele que produz, gente. Sim. Ele só tá revendendo. Sim. E quem compra vê o quê? Aquela marca. É a mesma coisa. Você pode ter dentro da sua instituição, ter até a sua logomarca lá dentro, como presidente, mas não precisa ser você o detentor da receita e do custo. Sabe? Assim, eu acho que a gente tem que parar. Esse planejamento que você falou de tributação é muito importante porque você vai escolher, né, não só um tributo, mas uma gestão em cima disso. É costumeiro mudar ou sempre, normalmente, vai ser real mesmo? Ou você costuma analisar, vamos ver ano que vem? Tipo, vou dar um exemplo. Na pandemia, as instituições de ensino passaram um perrengue. Sim. Né? As creches, principalmente, né? Passaram um perrengue. Considerando isso, foi um processo muito rápido. A gente define a forma de tributação no primeiro pagamento do imposto. Teoricamente, já tinha pago em fevereiro. Não podia mudar para o ano inteiro. Ia ficar todo ano no Correal até acabar. Sem aluno. Sim. Sem receita.
Com custo. Cheio de prorrogações. Então, como que foi, por exemplo, numa situação assim? Você trabalhou, sentou, correu riscos, porque tem riscos que você pode correr que você pode mudar. Como é que foi? Como é que foi? Foi difícil nesse momento para fazer planejamento? Foi bem difícil, Carla. Foi difícil porque a gente, na verdade, era novidade para todo mundo, né? A Covid, ela pegou todo mundo desprevenido e, assim, do dia para a noite, eu, por exemplo, tive que sair correndo e colocar meus funcionários todos em casa. Não voltamos até hoje, desde março de 2020, que estão todos no home office. Mas, assim, foi... Agora que você disse que vai voltar aos poucos, né? Eu estou fazendo o híbrido. Aí eles até pediram, enfim, por outras questões de relacionamento, de poder estar em contato, poder sair de casa, poder se arrumar. Então, já é uma questão que eu ouvi deles, né, nos feedbacks. Então, assim, a gente teve tempo, sim, de analisar alguns casos e outros nem tanto. Os que a gente tinha dimensão e organização financeira, a gente conseguiu fazer com que essas empresas não perdessem tanto dinheiro. Então, olha a importância da gestão financeira que ela falou. Exatamente. Gente, pandemia. Exatamente. E aí, assim, você fala assim, mas, poxa, eu vou ter que terceirizar o meu financeiro, eu vou pagar 2, 3 mil. Gente, isso é muito menos do que um funcionário que você nem encontra. Funcionário de qualidade, sim. E, assim, o que é 2, 3 mil para você botar o coração da sua empresa na sua mão e falar assim, eu tenho um poder de decisão, eu tenho que cortar gasto aqui, eu tenho que investir aqui. E receber uma DRE financeira mensal, por exemplo, e olhar, poxa, deixa eu olhar esses... Gente, meu Deus, eu não sabia que isso aqui era assim. Porque você também tocou num outro ponto importante. O não fazer a gestão é o que muitas vezes gera o problema lá na frente. Sim. Por quê? E pode não ser... a gente tem mania brasileira, eu não sei pra que fizeram essa novela, do Melô Gabriela. Síndrome da Gabriela. Eu não sei por que a gente fez essa novela. Essa novela foi a maior miséria que tem para as pessoas. Porque a gente ouve sempre a mesma coisa. Sempre foi assim, sempre deu certo, Carla. Mas às vezes não tá dando certo. Só que não é mais ele só assim, não se deu conta. Por isso que a novela não teve capítulo 2, gente. Porque ela já é ruim, não é assim. Não virou minissérie. Desculpa, Jorge. Isso, porque não é. Então... Não dá pra sempre fui assim, sempre você. Não dá, entendeu? Eu vivi assim, eu não sei, né? Não tem. Então, eu acho que é isso, né? Esse conjunto todo que você trouxe de informação para tratar de tributação vai muito além de tributação. Foi legal o enfoque que você deu. Porque eu achei que você pegou todo o lado da organização para falar, olha, a gente pode melhorar a sua tributação se a gente conseguir organizar a instituição de ensino, se a gente conseguir focar no real objetivo que é o ensino e de repente fazer conta, vale a pena, não vale tal tipo de receita, vale a pena, não vale tal tipo de procedimento, tal tipo de atividade, terceirização de alguma coisa, terceirização de outra, ter gente própria, porque hoje a gente teve uma evolução também de legislação muito grande que permite muita coisa. Permite. Ainda bem, hoje tudo mudou, né? A gente pode falar Concorda em relação... comigo? Sim. Eu não vou dizer do professor em si, mas que é uma pessoa que está lidando ali com gente diretamente com a criança e que a criança quer se sentir pertencida, acarinhada, né? Ela quer se sentir, sabe, acolhida. É diferente. Eu estou falando dos outros que a gente pode trabalhar com isso. Eu posso completar um pouquinho mais desse ciclo que você falou que eu consegui fechar? Eu vou um pouco além. Qual que é o objetivo da escola? Vou voltar a falar da particular. Qual que é o objetivo? Colocar uma criança no mercado de trabalho com cidadania, né, dentro de padrões, com conhecimento, não é isso? Para que isso aconteça, a gente precisa de quê? Investimento na área pedagógica. Isso é inegável. Perfeito. Só que, no momento que eu estou pagando tributo errado, eu estou deixando de economizar para poder investir na minha atividade principal. Tá gastando mais aqui que não precisa, enquanto você poderia gastar aqui. Sim, então, assim, para mim, Carla, não fecha a conta, sabe? Mas eu vou pagar mais caro para o meu contador. De repente... Se o novo ensino médio, porque você também você trabalha com escolas também... tem. Fundamental, médio, superior. Se o ensino fundamental trabalhasse igual fora do nosso país, no primeiro mundo, onde a criança ela estuda economia, onde ela entende a economia do seu país, onde ela faz joguinhos de política para saber o que é um vereador, o que é uma câmara, o que é... Entendeu? De repente eles saberiam, porque o próprio professor falaria, porque ele teria que ensinar... E você sabe que aqui no estado, Tamara, eu fazendo lá o projeto também no CRC nas escolas, tem um projeto muito legal aqui do estado,
que ia levar a educação fiscal para dentro das escolas. Da Secretaria da Fazenda esse projeto. Foi através desse projeto que eu tive a ideia de nas escolas levar o conhecimento contábil. Para incentivar aquele aluno a virar contador, aí fazer contabilidade. E aí, olha que interessante, eu dei uma palestra, a Neila, secretária da Fazenda, contadora, né? Secretária da Fazenda da Prefeitura de Vitória. Carla, você podia dar uma palestra para toda a área da Fazenda da Prefeitura de Vitória? Aí eu, sobre que tipo de palestra? O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Foi muito legal. Essa palestra foi até na FUCAP. Para toda a área de tributária da prefeitura. Não é só ISS, não. Tudo. IPTU, tudo. Falei sobre o que ela? Educação fiscal. Juro pra você. A importância da educação fiscal. E aí, cara, pensa, você falando de educação fiscal para fiscal. Nossa, aí, um desafio. Eu falei, Neila, que linha? Ela, o que você está fazendo na escola de ensino médio, você traz para dentro da prefeitura. Olha, com foco da prefeitura de Vitória. E aí foi dizer assim, por que a prefeitura cobra IPTU? Por que você não começa a informar para que ele serve? Porque ele precisa fazer a limpeza das ruas, a iluminação, a segurança e, de certa forma, ele precisa isso. E mas eu tive que estudar pra caramba, porque eu fui buscar a fonte do conceito da educação fiscal no Brasil, que é zero. Aí eu tive que buscar a fonte da educação fiscal dos Estados Unidos, porque lá é forte, Canadá, para entender. Ele ensina o cidadão o dever de pagar o tributo e por quê. Ótimo. E aí eu fui para um ponto assim, não cabe a mim dizer se o que vocês estão fazendo com o recurso é certo ou errado, mas você precisa provar para o contribuinte a importância de você pagar. Olha, e eu acho que estou fazendo uma analogia do que você falou agora das escolas. Sim. Tipo, se eu quero investir na pedagogia, eu preciso ter base, sobra de algum outro lugar para tratar esse investimento com prioridade, sem desmerecer o outro, porque sem ele não tem pedagogia. Não tem pedagogia. Porque não adianta eu ter salário de professor atrasado. Não adianta não pagar bem. Não adianta ter o professor e escassez de mão de obra está em todas as atividades, Exatamente. Inclusive na instituição de ensino. Sim. Eu sei porque a minha filha, quando estava fazendo ensino médio, como ela fez a particular, e ela fala assim, poxa, o professor que está me dando aula de tal coisa, está me dando aula de tal coisa e de tal coisa. Eu não falava nada, mas eu pensava comigo, tudo bem que a formação é parecida, mas por que isso está acontecendo? Sim. A gente tem essa parte fiscal que você está falando da educação fiscal, a gente já vê um pouquinho, eu que estou lá, né, nas escolas, a gente já vê um pouquinho da mudança e eu tenho questionamentos até dentro da minha própria casa, né? Alguns meses atrás eu ouvi o meu filho de 15 anos me falar assim, me fala, pelo amor de Deus, por que eu estou indo na escola estudar história? Me fala, pelo amor de Deus, porque eu estou indo estudar geografia. Eu tenho toda essa informação na minha mão. Eu não preciso saber quando Dom Pedro I nasceu. Não sei, o problema é dele. E aí ele questionava isso muito comigo. E ele falou, mãe, eu quero aprender teatro. A minha filha falava assim, eu quero aprender cultura teatro. Inútil, sem fundamento eu nenhum. quero aprender oratória. E, Carla, para pensar. Não, a Luana fez intercâmbio no Canadá, 5 meses e ela não quis estudar fora. Assim, eu investi muito para ela fazer faculdade fora, eu juntei dinheiro para isso. E ela voltou tão decepcionada que ela falou que não queria mais. Mas não voltou decepcionada por causa do ensino canadense, não. Ela voltou decepcionada porque tudo que ela tinha visto aqui, ela estava vendo lá atrasado. Tipo, ela saiu daqui para terminar o 2º ano do ensino médio lá. E o que ela estava vendo lá é o que ela viu, por exemplo, na 8ª série. Nossa, tá? Seríssimo. E aí, só que lá o foco não é esse. O foco lá é matemática, português, economia, política do país. E Estados Unidos é igual. Então, o que eles ensinam a garotada até a formação do ensino médio aqui, comparando com aqui, desse novo ensino médio? Educação fiscal, educação econômica, educação política, matemática e português. O resto, só na graduação, dependendo do curso. Olha só. Não tem história, não tem geografia, não tem química, nada dessas porra. Sim, que a gente nem lembra muita coisa depois. E a gente estudou tudo aquilo pra quê? Sim. Então, esse foco o Brasil tinha que ter. A gente melhorou um pouquinho no novo ensino médio, falando aí de matérias eletivas, mas a gente está muito longe de ser o perfeito. Sim.
Mas, Carla, porque a base de toda educação é matemática e português. Então, o menino precisa saber matemática e português. E ele tem que saber outras coisas. E seu filho tá certo. No Canadá, pra você ter uma ideia, a instituição de ensino, o aluno é obrigado a fazer atividades sociais. Auxiliar o mendigo na rua, ajudar a lavar não sei o quê, varrer não sei o quê. Obrigado. Uma matéria tem que ser de atividade social. Gratuita. Você tem que contribuir para a sociedade, de alguma forma. Você tem que aprender isso. É um dever cívico de cada cidadão. Sim. Tá nas atribuições. Então, ela tinha aula de manhã, de tarde ela tinha que escolher uma matéria. E aí tinha isso. Ela era obrigada a fazer o esporte, ela era obrigada a fazer uma arte, alguma coisa desse tipo. Então, isso a gente não tem. Não. Mas é legal isso que você... Algumas olha que legal. poucas escolas já se adequam a isso, mas assim, fazem o que tem. Tem o currículo normal, mas a gente já vê um pouquinho do ESG entrando, a gente já vê um pouquinho do voluntariado. Na escola do meu filho, por exemplo, eles têm campanha e eu acho o máximo, porque os adolescentes todos fazendo campanha de doação de alimentos, de agasalho, tem um pouquinho, né? A gente está caminhando em relação a isso. E eu posso, assim, hoje te falar algumas escolas aqui do estado que são meus clientes e que trabalham com isso, trabalham com uma escola construtivista, onde existe um respeito pelo aluno e pelas características do aluno. Construção de valores, né? Construção de valores. Porque isso. A gente educa em casa, que quem educa são os pais, tá? Exatamente. A escola, ela ensina conteúdo para mercado. Quem educa é pai e mãe. Sim. Então, a gente aprimora essa educação na escola, aprimora com conhecimentos que a gente em casa não consegue dar. Não consegue dar. Não porque consegue dependem de especializações. E muitos pais terceirizam, né? Eu ouço muito isso. Muitos pais terceirizam, assim. E é o que você falou, assim, Tamara, você consegue entrar num outro universo que não seja total. Eu consigo conversar com os gestores ali de tudo que acontece com os alunos, até porque eu tenho um filho adolescente, eu tenho total interesse de saber o que tem acontecido e a gente fica até espantado, assim, com alguns comportamentos, algumas coisas. Então, eu troco muita ideia com os gestores em relação a isso, né, Carla? Legal. E a gente ouve muito, e isso, assim, eu tenho que tirar meu chapéu, se eu me permite falar. A gente tem o Sindicato das Escolas Particulares de Vitória. A escola aqui, hoje, esse sindicato, ele dá show. Eles estão fazendo palestras atrás de palestras. Eles oferecem N possibilidades dos gestores. Sinep. Eles têm os encontros dos gestores, que acontece todo ano. Eu participei de um ano passado e é incrível. Eles falam de todos os assuntos, inclusive... Então, gente, ela está dando show no podcast. Olha, vocês, o Snap pode convidar ela para dar palestra de tributária. Né? Fica a dica para vocês. Já temos uma perspectiva aí pela frente. A gente está fazendo um trabalho bem legal e aí englobando outros profissionais também, como eu te falei, para fazer um trabalho bacana de sucessório e tudo que a gente já falou por aqui. Muito bom. Tamara, foi muito bom ter você aqui, muito bom falar do assunto. Prazer foi meu. Nossa, e assim, gente, eu falei, né, conversas leves, falando sempre de coisas, né, que envolvem aí o nosso dia a dia. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente, por assistir nosso podcast. Na próxima semana a gente volta com mais podcast Taço Conta, com mais assuntos para vocês, da sua profissão, da sua vida, né, das emoções que a vida nos traz. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. E nas redes sociais da Tamara também, né? Vocês que são aí, já falei, as pessoais, as profissionais, vocês são da área de educação, na área de ensino. Olha, temos uma puta profissional aqui com a gente. Até a próxima semana, gente.